Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso 12. Diz assim o texto: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, eis aqui a sua preciosa semente, que é a tua palavra, Pai. Nós estamos alegres, Senhor Pai, de estarmos aqui nesta noite, tendo a oportunidade, Senhor Pai, de te adorar. E agora, uma vez mais, Senhor Pai, fala conosco, aos nossos corações, por intermédio da preciosa palavra. Obrigado, Jesus, pela tua doce presença no nosso meio. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Nesses domingos deste mês de maio, nós falaremos sobre as bem-aventuranças. E nós precisamos entender que Jesus, quando ele vai transmitir esta mensagem, Jesus, ele está no monte e os seus discípulos estão ali com ele. Em um esboço bem resumido, Jesus, ele sobe no monte para ensinar as multidões. E quando ele proclama a bem-aventurança, ele está descrevendo a característica dos verdadeiros discípulos e os abençoando com promessas espirituais. Só que nós precisamos entender o sentido do bem-aventurado ali. Todos nós sabemos que o significado da palavra bem-aventurado é feliz é. Na tradução do grego, bem-aventurado tem o nome Macários, e essa palavra tem um significado muito amplo. Ou seja, não é simplesmente ser feliz ou ser sortudo. Ela denota uma felicidade profunda e duradoura que vem de uma fonte divina. Espera aí. Então eu aprendo que o bem-aventurado aqui que Jesus transmite, ela não é um feliz de forma natural. Não é ser feliz de forma humana. Não é ser feliz com as coisas terrenas. Esse ser feliz aqui advém de uma felicidade espiritual denotada e trazida por Deus. É uma felicidade que o homem não pode receber se ela não for divina, se ela não for de Deus, se ela não for do céu. Quando Jesus ele diz bem-aventurado, essa felicidade aqui, ou feliz é,
Jesus está dizendo de algo espiritual. É uma alegria, Mateus, e uma felicidade que coisas da terra não podem proporcionar, que coisas terrenas não podem dar. É uma felicidade que somente o céu, somente o Pai, somente Cristo pode proporcionar ao coração humano. É uma felicidade divina, é uma felicidade que transcende, ultrapassa o que as coisas naturais podem trazer de felicidade humana. Então, quando Jesus proclama bem-aventurados, ele está declarando uma bênção divina sobre os seus discípulos, sobre as pessoas que são discípulos de Jesus, ou seja, Jesus está declarando uma bênção celestial. Você está entendendo isso aqui, a força disso aqui, a intensidade disso aqui? Não é uma alegria proporcionada pela terra, irmão, não. A alegria que você tem quando você recebe aí uma pessoa que vem de longe, não é essa alegria. Uma alegria quando você recebe um prêmio, não é essa alegria. Uma alegria quando você vê o nascimento de uma criança, do seu filho, não é essa alegria. A alegria que Jesus está falando ao nosso coração é uma alegria do céu, que somente Deus pode proporcionar para o ser humano. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Como é profundo isso aqui que Jesus está falando para a multidão? Jesus está falando para os seus discípulos, para quem é discípulo, a forma que os verdadeiros discípulos eles são. Então o primeiro aqui, bem-aventurado, é bem-aventurado os pobres de espírito. Irmãos, numa explicação bem breve, Jesus está dizendo, os pobres de espírito são abençoados porque o reino dos céus lhe pertence. Ser pobre de espírito significa reconhecer as suas próprias falhas e sua dependência total de Deus. É reconhecimento de ser falho, pecador e ser dependente de Deus. É reconhecer todo dia os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos problemas, aquilo que nós somos na natureza carnal, e reconhecermos a grandeza de Deus na nossa vida. Irmão, porque tem gente que erra, irmão, e não reconhece o seu erro. Tem gente que erra e se mantém com uma dura cerviz, ou seja, com uma prepotência de achar que pedir perdão a Deus é uma humilhação. Não, meu querido. Pedir perdão para Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelo que cometemos de errado, é ser pobre de espírito. Ou seja, por quê? Porque nós nos colocamos na dependência divina. Na dependência divina. O pobre de espírito aqui é com E minúsculo, fala do espírito do homem. Ou seja, é reconhecer a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, e sempre reconhecer, pedindo perdão a Deus, direção a Deus, e reconhecendo que você é pequeno, que você é falho, que todos os dias você vai errar, mas que você tem um Deus lá no céu, que Ele é misericordioso para te perdoar. Aleluia. Todos os dias nós falhamos, irmãos, todos os dias nós erramos. Ser pobre de espírito é ter a capacidade de reconhecer as nossas culpas. Em João 1, do capítulo 1, do verso 8 a 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Ou seja, se nós reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar de toda a nossa injustiça. Porque quando nós pecamos, nós praticamos a injustiça. Quando nós falhamos para com Deus, nós praticamos a injustiça. Mas quando nós reconhecemos
reconhecemos, irmãos, nós temos um perdão que advém do Pai. Nós temos um perdão que advém do céu. Nós temos um perdão que vem do alto para a nossa vida, aleluia. E esse reconhecimento, meu querido, você não precisa provar para ninguém que você está perdoado. Você não precisa provar para alguém que está do teu lado que você está perdoado, não. O perdão que vem do céu, você já anda sentindo que você está perdoado. Você age sentindo que você está perdoado. E você vive sentindo que o perdão e a graça te alcançou, aleluia. Pois o ato do reconhecimento gera em nós a justiça de Deus, que é santo e justo e fiel para nos perdoar. Irmãos, você sabia que tem pessoas que elas pecam, e elas não conseguem se perdoar por ter errado, por ter pecado, por ter falhado? Talvez você falhou com alguém, errou com alguém, essa pessoa até te perdoou, dependente do grau do que você cometeu com ela. Só que você muitas das vezes mesmo não consegue se perdoar por ter feito, por ter errado, por ter agido dessa maneira. Tem gente, irmão, que está vivendo crises emocionais, não conseguem alcançar a felicidade, não conseguem alcançar o êxito, essa bem-aventurança, porque mesmo depois de perdoado por alguém, não conseguiu se sentir perdoado por Deus. Ela vive sempre sentindo, ele vive sempre sentindo a mesma culpa, como se Deus não houvesse perdoado ele, e como se Deus não houvesse perdoado ela. Irmãos, a gente pode cometer o erro que for, mas se o nosso coração estiver voltado para Deus, para Ele nos perdoar, a misericórdia dEle são as causas de nós não sermos consumidos. Jesus, Ele quer perdoar a tua alma, e Jesus já perdoou a tua alma. Talvez você ainda não entendeu e não sentiu o perdão, por quê? Porque o sentimento da culpa vive sempre culpando você, vive sempre entrando na sua mente e no seu coração, para você pensar que você não está perdoado por Deus, que você não está perdoado por Ele, aleluia. Errar é humano, todo mundo erra. Você não pode persistir no erro, você não pode persistir no mesmo erro sempre, mas se você já abandonou o erro, você já abandonou o pecado, você já pediu perdão para Deus, você se humilhou como os pobres de espírito, você se humilha para Deus, o perdão de Deus para a tua vida, ele já está alcançado para você, aleluia. Oh glória! Pois o ato do reconhecimento gera em nós justiça. Mas você sabia que também existem pessoas, presbítero Reginaldo, que não conseguem prosperar, pois não conseguem reconhecer as suas culpas, e isso gera nelas um limitador para receberem as bênçãos? E se eu falar para você que a falta de reconhecer as suas culpas diante de Deus impede você de prosperar? Você sabia disso? Eu provo para você na Bíblia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa ou abandona, encontra misericórdia. Espera aí, pastor, como é? Então, quando eu escondo o meu pecado, e eu não confesso ele, eu não reconheço as minhas culpas diante de Deus, eu não prospero sim, e é a palavra de Deus que diz, mas quem confessa e abandona, ou seja, quem confessa e nunca mais quer praticar aquilo, alcança a misericórdia de Deus, aleluia. Então, meu querido, se você faz parte deste grupo que todo dia reconhece que você é falho, pecador, cheio de defeito, mas que precisa da misericórdia divina para a tua vida, meu querido, você está deixando diante de Deus as suas culpas, diante de Deus o seu eu, diante de Deus aquilo que você pratica, e você alcança a misericórdia celestial para a tua vida todos os dias, aleluia. A misericórdia
misericórdia de Deus, eu já disse aqui, são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia. Como nós já lemos aqui, se alguém falar que não peca, este é mentiroso, e está na palavra isso, ou seja, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, mas se todos os dias nós reconhecemos diante de Deus a nossa culpa, o nosso problema, aleluia, nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, e necessitamos da misericórdia de Deus, a graça divina nos envolve, aleluia, e o perdão, ele vem todo dia para a nossa alma, oh glória, aleluia, bem-aventurados os pobres de espírito, aleluia, bem-aventurados aqueles que reconhecem todos os dias as suas culpas, as suas falhas. Outro sim, a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia, trata-se de uma vida plena e abundante em Deus, em que há paz, alegria e contentamento, independente das circunstâncias externas. Irmão, prosperidade à luz da Bíblia, irmão, é eu ter contentamento e paz e alegria com tudo que Deus me proporciona. É eu ter alegria com a família que Deus me deu, com os filhos que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com os relacionamentos que eu tenho. É eu estar em paz com Deus em todas as áreas da minha vida. Prosperidade, meu querido, não é ser rico, não, tem uma diferença muito grande, não. Prosperidade é você estar bem com Deus em tudo quanto Deus te deu. E quando eu falo tudo, a sua família, os seus bens, aquilo que você tem, aleluia. Meu querido, se você não está em paz em uma área da tua vida, você não está próspero. Se tem uma área da tua vida, você servindo a Deus, que você não está em paz, não está se sentindo agraciado por Deus, e entendendo o processo de Deus na tua vida, é porque você não está próspero. Porque a verdadeira prosperidade, independente da circunstância que a gente vive, a gente sabe que tudo está no controle de Deus. Se está bem as coisas, a gente adora a Deus. Se está mal, a gente adora a Deus também. Se a porta abre, a gente adora a Deus, mas se a porta fecha, a gente também adora a Deus. Se o celeiro está cheio, a gente glorifica a Deus, mas se está vazio também, a gente glorifica e adora ao Deus que está no céu. Prosperidade é eu não querer culpar a Deus quando a crise vem. É eu não achar que Deus é o problema da situação que eu estou passando. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz quando vem a crise, você quer perguntar, por que Deus, o Senhor, está me fazendo passar por isso? Não, não é por quê, é para quê, irmão? Quem serve a Deus não tem porquê, é para quê? Deus não coloca ou não permite uma prova na nossa vida sem que Ele já não tenha uma esperança muito maior do que a prova que você está passando. Deus não vai mandar você atravessar o mar de um lado para o outro, sabendo que você não tem a capacidade de atravessar, mas Ele manda você atravessar, e ainda diz, vocês vão chegar do outro lado, vão para a outra margem, ainda que no meio do processo venha uma tempestade, ainda que no meio do processo venha um temporal de vento, e o barco querer afundar, o barco querer virar, Deus sempre vai estar no controle de tudo. Por quê? Porque enquanto os discípulos estavam com medo no meio daquele mar, Jesus estava vindo andando por cima das águas, aleluia, para trazer a vitória para eles. Por quê? Porque quem garantiu a saída e quem garantiu a chegada foi Ele. Aleluia! A gente tem que ser que nem aquela mulher sunamita. Sabe como é que era a mulher sunamita? A mulher sunamita, todo dia ela via Eliseu, o profeta, passar. Ela falava, esse aí é um homem de Deus. É um homem de Deus. Certo dia o marido falou para o marido, vamos fazer uma casa para o profeta. E ele passa aqui sempre, aqui, pelo menos assim ele para aqui e descansa. Fizeram uma casa para o profeta. Aí um dia o profeta perguntou para o moço, viu? Essa mulher tem ajudado bastante a gente. O que a gente pode fazer por ela? Aí o moço vai dizer assim, meu senhor, eu vejo que ela não tem filho. Porque ela era estéril. Aí Deus abençoa a mulher e a mulher vai gerar. Vai ter filho.
Só que um certo dia o filho está trabalhando com o pai, ele sente uma forte dor na cabeça. Ele vai para a mãe, quando chega lá nos braços da mãe, está morto. A mãe deixa o filho morto lá em casa e vai atrás do profeta. E quando o profeta vê que a mulher está vindo de longe, ele manda o moço ir, ó, seu discípulo, vai lá, vê o que ela precisa, vê o que ela quer. Aí quando o moço pergunta, tá tudo bem? Ela está com o filho morto, e sabe o que ela fala para o moço? Vai tudo bem. Aí o moço tenta saber o que ela quer, e ela está dizendo, vai tudo bem. O filho está morto em casa e ela vai tudo bem. Irmão, como manter estabilidade emocional, sabendo que tem um defunto dentro de casa, um filho morto, o único filho? Sabe o que é isso? É confiança em Deus. O moço do profeta pergunta, como é que você está, mulher? Ela, vai tudo bem, mas o meu negócio não é com você não. O que eu tenho para fazer é com o profeta lá. Ela chega no profeta e diz, ó, eu estava quietinha na minha casa, eu não pedi nada para você. Você me abençoou, orou a Deus, Deus me deu um filho. Agora está morto lá. Se vira, resolve. O profeta vai lá na casa, vai entrar lá, vai deitar em cima do moço, vai orar por ele, e o moço vai voltar a viver. Se ela não tivesse confiado em Deus, o Deus que deu o filho para ela, é o mesmo Deus que ressuscitaria, aleluia, ela poderia ser uma mulher que viveria amargurada pela perca de um filho, mas não, ela confiou em Deus, e prosperidade é isso, mesmo diante dos problemas que nós passamos, nós entendemos que Deus está no controle de tudo, aleluia. Olha o que Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, porque a prosperidade que Deus nos proporciona, irmão, nos traz esperança de um futuro melhor, nos traz esperança de uma mudança de vida, nos traz esperança das bênçãos celestiais, aleluia. Não é uma prosperidade terrena, é uma prosperidade celestial, aleluia. Quando veio a crise na tua vida, você resmungou, murmurou, ou você adorou a Deus, reconheceu, Senhor, eu sou falho, estou passando por isso, por essa situação, mas eu reconheço que o Senhor é grande na minha vida? Ou você reclamou? Quando o celeiro ficou vazio, quando o seu filho, você não tinha dinheiro nem para comprar leite para ele, eu estou falando de mim. Chegou uma época que eu não tinha dinheiro para comprar um leite para minha filha, a Emily. Tinha acabado de nascer. E essa época eu estava afastado da igreja. Era novo de casado. Aí sabe o que Deus fez, irmão? Deus fez um negócio que a gente não entende. O filho da frente da vizinha ficou doente. E era um rapaz, um moço muito conhecido na cidade de Itapuí. E os médicos não achavam o que aquele moço tinha. Os médicos tinham ligado já para a mãe para dizer assim, ó, amanhã você pode vir buscar o corpo do filho porque não passa dessa noite. A família recebeu tanta cesta básica, tanta ajuda, e eu morava no fundo da minha mãe. E eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. Só que meus pais que moravam na frente não sabiam o que eu estava passando. Porque eu não falava, a gente não falava. E um dia, a mãe do moço bateu lá na porta de casa. Dona Áurea, a gente recebeu muita cesta básica. E a gente está com medo de perder, é muita coisa. A senhora não precisa? Ela, não, Dona Maria, mas eu vou ver se meu filho está precisando. Às vezes ele precisa de alguma coisa. Ela foi lá atrás, perguntou se eu queria. A gente não tinha nada na despensa e aquele dia Deus proveu. Eu estava afastado da igreja, mas ela estava firme com Jesus. Você está entendendo o que é isso? Ela estava adorando. Pastor, você não passou mais prova? Passei. Antes de nós virmos para cá, nós sentamos na mesa
Eu e a Lélia. Era uma mesinha pequenininha. Só cabia nós, 4 cadeiras. Ela olhou para mim e disse, hoje a gente só tem arroz. A gente pegou na mão do outro e disse assim, Pai, graças te dou pelo alimento que está na mesa. Só tinha arroz, mas a gente orou a Deus, agradecendo pelo arroz que estava na mesa. Depois que a gente acabou de comer o arroz, só se fartou, aparece meu sogro lá, com mistura. E ele não sabia o que a gente estava passando dentro de casa, porque a gente nunca falou para ninguém nada das provas que a gente passa. Isso se chama dependência de Deus. Chegou lá depois com a mistura. Aí eu até brinquei depois, falei, nossa, poxa vida, hein? Tivesse chegado mais cedo, dá pra gente comer arroz com mistura. Mas Deus, Ele conhece a nossa necessidade e não nos deixa desamparados. Nos momentos difíceis, Deus está conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, fracos, nós estamos dizendo, somos dependentes do Senhor, e Ele conhece os planos que tem para a nossa vida e para a nossa alma. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, e Ele vem provendo para a nossa vida a nossa necessidade. Viver prosperidade de Deus é mesmo diante das minhas provas, mesmo diante das minhas lutas, mesmo diante das minhas adversidades, eu reconheço, Senhor, eu sou falho, mas não é por causa dessa luta, dessa prova, que eu vou deixar de te glorificar, que eu vou deixar de te adorar, que eu vou deixar de me alegrar na tua presença. Eu sei que essa prova vai passar. Jó estava na pior fase da tua vida, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele se levantará da terra ao meu favor, aleluia. O teu Redentor, Ele está vivo, Ele não está morto. Na cruz Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está com você. Oh, glória! Então, se bem-aventurados são os pobres de espíritos, também tem uma bênção. Qual que é a bênção, irmão? A recompensa para os pobres de espírito. Ele diz, deles é o reino dos céus. Para toda situação tem uma bênção. Então a primeira é, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Você nem sabe como vale a pena você reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas diante de Deus. E quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que nós temos um Rei que cuida de nós, aleluia. Oh, meu irmão, você nem sabe a grandeza que é receber o reino dos céus na nossa vida, aleluia. O Jesus Cristo, Ele foi nos oferecido, sabe para quê? Para que nós pudéssemos alcançar o perdão, a graça e a salvação, aleluia. No Salmos capítulo 24, do verso 7 ao verso 10, quando Ele foi crucificado naquela cruz, passou o que passou com os seus discípulos, orientou os seus discípulos, Ele vai subir aos céus. No Salmo 24 vai dizer, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória, aleluia. Isso é forte, meu irmão. Nos Salmos, Jesus já está sendo anunciado entrando no céu. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna. Irmão, batente tem cabeça, aleluia. Não, batente não tem cabeça, irmão. Quando está falando aqui, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, está falando dos guardiões, aleluia, que estão guardando, aleluia, o paraíso, aleluia. E ele diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Aí quem está guardando está perguntando, quem é esse Rei da glória? Aí o Rei da glória está subindo, crucificado.
está subindo, ressurreto, com o seu corpo glorificado. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte, o Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí todo mundo desaviado, mas quem é esse Rei da Glória? Aí ele continua: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmão, você está entendendo a dimensão disso aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o rei? Quem é o rei que faz parte da soberania e do controle desse reino? É Jesus. Ele é o nosso Rei da Glória, aleluia. E somente os santos entrarão no reino. Em Apocalipse vai dizer: porque eu crio novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, aleluia. Para nós, meus queridos, os pobres de espírito, que reconhecem que Jesus é o nosso Salvador, que somos pecadores, lá naquele dia não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sentimento nenhum, sentimento de dor, sentimento de tristeza. Por quê? Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, aleluia. O lugar para onde aqueles que fazem parte do reino vão, é um lugar que está preparado, aleluia, está preparado para mim e para você, que somos fiéis a Deus, aleluia. 2 Timóteo 4:8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, aleluia. O que é isso, pastor Douglas? É todos que amam Ele, é todos que reconhecem Ele, é todos que alcançaram o perdão e a misericórdia dEle, é todos que fazem parte do reino deles, aleluia. Receberá a coroa da justiça, aleluia. Receberá a coroa de Deus, aleluia. Vai entregar para aqueles que vencerem, para aqueles que aguentaram, para aqueles que suportaram. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, aleluia. Só faz parte do reino quem reconhece Jesus como Rei e Senhor, Salvador poderoso, aleluia, da sua vida. Oh glória, eu sinto a graça dele aqui. Hebreus capítulo 12, verso 2. Está onde nós temos que olhar? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo ou alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ah, irmão, é por isso que Deus nos reconhece como filhos do seu reino. Mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Quem não reconhece a sua fraqueza, quem não reconhece a sua falha, quem não reconhece que é pecador, quem não faz esse reconhecimento, não entrará no reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, Mateus, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você faz a vontade de Papai do céu? Você faz a vontade de Deus, aleluia? Você serve a Ele verdadeiramente, aleluia? Ou você está no telinha dessa geração de hoje, aleluia? Que qualquer coisinha já quer sair da igreja, qualquer coisinha não quer mais vir para o culto, qualquer coisa, não. Sabe o que é isso? É um grupo de pessoas
que não abandonam a fé, não abandonam a causa, não abandonam o reino, não abandonam, não desiste, não recua, e reconhece todo dia que é falho, pecador, que é falha, pecador, aleluia, e alcançam a graça e a misericórdia de Deus todos os dias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe um reino que está à espera dos discípulos, que reconhecem que são falhos, necessitados do perdão e do amor divino todos os dias. O apóstolo Paulo sabia bem que era essa sede pelo reino dos céus. Ele sabia bem o que era essa sede pelo reino dos céus, quando ele disse, Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, e o apóstolo Paulo disse, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada vai separar você do amor de Deus, se você permitir, meu querido, que Ele entre na sua vida, que Ele entre na sua casa, que Ele entre na sua família, que Ele entre no seu ser interior, que você reconheça todos os dias que você é falho, pobre, pecador, miserável, que todos os dias você erra, mas que todos os dias você sabe que existe um Deus, que você ama, que você serve a Ele, que você adora a Ele. Você está reconhecendo que você é pequenino demais, que a sua fraqueza é tão grande, que se não é a graça e a misericórdia de Deus, você não consegue aguentar, você não consegue suportar, mas todo dia você é abraçado por Ele, você é abraçada por Ele, você é alcançado por Ele, você é alcançada por Ele, aleluia. Então, nada vai te separar do amor de Deus, se você faz parte do reino, daqueles que um dia vão morar neste reino, e fazem parte deste reino, e vão morar no céu. Nada vai te separar do amor de Deus, aleluia. Essa prova vai passar, essa luta vai passar, essa situação vai passar, mas você permanecerá firme, de pé, crendo e acreditando que o Senhor teu Deus é o Deus que te dará paz diante das suas situações. Se tem alguém que acredita, já libero glória, já libero aleluia. E eu termino aqui pedindo para você se colocar de pé. Eu quero orar para você. Nossa primeira bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Só é herdeiro, irmão, quem é? Só é herdeiro quem é? Filho. Só é herdeiro quem é? Filho. Então, se você é filho, você tem a maior herança que um filho pode ter. E está reservada para você um dia. Um dia, quando os seus dias na terra acabarem, você fechar os seus olhos, o seu corpo descansar, mas a sua alma estará em um lugar abençoado. Ou quando acontecer a promessa de Jesus, levar a sua igreja de uma forma coletiva e todos nos encontrarmos com Ele lá na glória. Eu quero orar por você, bem-aventurado. Diga para o teu irmão que está do teu lado, você é bem-aventurado. Você é feliz. E essa felicidade não é da terra, é do céu. Então, se você crê que essa felicidade é do céu, voz de crente, irmãos. Então, se você crê que essa felicidade é do céu, o seu pecado é perdoado por Deus, e a misericórdia dele te alcança todos os dias. Você é cidadão do céu, aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu oro por esta igreja, pelos teus filhos. Pai, esta é a primeira noite dos bem-aventurados, Senhor Pai. Há uma liberação profética nessa noite, Pai.
para o coração e para a alma desses teus filhos. Pai, que nada, Pai, separe eles do teu amor. Que nenhuma situação, Senhor Pai, faça com que eles fiquem tímidos de reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, as suas iniquidades todos os dias. Porque o Senhor é o fiel para nos perdoar, nos abençoar e nos conduzir para a tua presença e para os teus caminhos cada vez mais. Senhor, tu és o nosso alvo. O reino dos céus nos está proposto, Pai. Nós somos filhos herdeiros, Senhor Pai, que um dia moraremos nesse reino, porque fazemos parte desse reino. Que cada um desses teus filhos que estão aqui possam alcançar a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Sente-se aí, meu irmão. Antes de eu dar os recados para a gente finalizar o culto, eu preciso perguntar se tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador. Alguém que ouviu esta palavra e hoje quer decidir deixar que Cristo conduza a sua vida de uma forma ampla, de uma forma completa e de uma forma real. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Está vindo aqui uma alma para Jesus. Eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor. Pode vir, filha, pode vir. Se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar para a casa do Pai. Jesus te chama, Jesus te convida. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Todos nós temos Jesus no nosso coração, isso é uma realidade. Mas confessar publicamente é um desafio. Reconhecer que Ele é o seu Salvador em público, aí é desafio. Cadê você? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nessa noite quer reconhecê-lo como seu Salvador, condutor da sua alma. Se não tiver ninguém, que Deus abençoe. Nós vamos orar por esta jovem que está aqui. Você está reconciliando? Como que é o seu nome? Leandra. A Leandra está reconhecendo. Está reconciliando ou está aceitando? Está reconciliando nessa noite. Vamos se colocar de pé para nós orarmos pela vida dela. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a Leandra que nesta noite, Senhor Pai, diante da Tua presença, diante do Teu altar, reconhece que o Senhor é o Salvador da sua vida, Pai. Reconhece, Senhor Pai, diante do Teu altar, ela está retornando para a Tua presença, Pai. O Senhor é aquele que conduz, que direciona. Pai, coloque, Senhor Pai, a Tua presença sobre a vida dela. Pegue na mão dela, Senhor Pai, e guie os passos dela, Senhor Pai, para que ela possa viver as bênçãos que o Senhor tem para ela. E que ela nunca se afaste da Tua presença, Senhor Pai, mas que ela caminhe diante do Teu altar, em nome de Jesus. Pai, Senhor, Leandra, Deus abençoe.